Fala pessoal, Ezequiel Silveira aqui. Agora, no início de 2024, algumas pessoas que estão sendo investigadas no inquérito 4921 estão recebendo algumas propostas de acordo de não persecução penal que estão vindo um pouco diferentes daquelas primeiras propostas que foram realizadas no final do ano passado. E as pessoas têm me perguntado a respeito dessa proposta, porque ela veio com alguns termos mais flexíveis, né, mais a menos, e eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa situação. Veja bem, eu dei uma entrevista na semana passada para a coluna da Malu Gaspar do jornal o Globo, que foi repercutido pela revista Oeste, em que nós analisávamos essa nova a proposta de ANPP que está sendo oferecida pela PGR. Ela é uma proposta que ela tem algumas cláusulas atenuadas. Por exemplo, o número de horas comunitárias, que era de 300 horas na primeira proposta, agora caiu para 150. A multa, que variava a depender da condição financeira, pelo menos ao que consta da reportagem, ela foi tabelada no valor de R$5.000 para todas as pessoas. E a confissão, que teria que ser circunstancial, agora me parece que é uma confissão mais genérica. Entretanto, o que eu disse nessa entrevista é que ainda assim essa proposta de acordo não era interessante para os nossos clientes. Óbvio que a gente sempre deixa claro que nós, quando vamos introduzir essa situação para os nossos clientes, nós informamos os prós, os contras de você firmar um ANPP, mas quando você coloca na balança o peso entre o que está sendo proposto e o que essas pessoas já passaram, já sofreram, o que de pena elas já tiveram e o que elas eventualmente poderiam ter de pena em uma eventual condenação, não há razoabilidade nessas propostas da ANPP. Elas continuam sendo irrazoáveis, continuam sendo punitivistas, continuam sendo estigmatizantes, assim como eram as propostas que foram assinadas pelo doutor Carlos Frederico. E o pior de tudo é que nessas propostas novas seguem as duas cláusulas mais problemáticas, ao meu ver, nessa proposta do ANPP, que são a cláusula 7ª e a cláusula 9ª. E o que elas dizem? Uma delas diz que a confissão que você precisa fazer para celebrar o ANPP, ela pode ser utilizada posteriormente, pode ser valorada como meio de prova posteriormente. Ou seja, você confessa a prática do crime, celebra o ANPP, mas depois, se eles quiserem te processar novamente, eles vão te processar e ainda vão utilizar essa confissão contra você. Então, assim, não dá segurança jurídica nenhuma nesse ponto. Lembrando que essa confissão, a PGR poderia muito bem oferecer um acordo de não persecução penal sem a confissão, porque nós temos aí diversos exemplos de acordos firmados pelo Ministério Público sem a necessidade da confissão, mas eles dizem que agora eles estão agindo de acordo com a lei. Então, a confissão, como é um mandamento legal, eles estão exigindo. Mas, quando o Supremo Tribunal Federal descumpriu a Constituição e a lei em todos os outros aspectos desse processo, a PGR em nada se manifestou, pelo contrário, foi cúmplice do Supremo Tribunal Federal no descumprimento da lei. Mas, para celebrar o ANPP, eles querem seguir estritamente o que diz a lei, o que é uma baita de uma hipocrisia. Então, além dessa questão da confissão, nós temos também a questão da abrangência do ANPP, que, segundo a cláusula lá da proposta, diz que essa proposta de acordo de não persecução penal, ela se circunscreve apenas aos aspectos criminais do fato, ou seja, não abrange a área civil e nem a administrativa, ou seja, você pode ser processado a ressarcir o erário e vão utilizar essa confissão contra você, porque já está lá dizendo que ela pode ser utilizada. Você pode ser processado administrativamente, receber uma inelegibilidade, você pode deixar de contratar com o poder público. Então, assim, existem reflexos que podem vir a surgir administrativo e civilmente, além de que, se porventura eles quiserem investigar você por um crime mais grave, esse ANPP que você firmou não vai te evitar que isso aconteça. Então, não é interessante, não faz sentido, é uma proposta que continua sendo irrazoável e a gente esperava que o Dr. Gonê, quando assumisse a PGR, fosse mais menos desinteligente, né, nessas propostas, mas infelizmente eles continuam com essa mesma linha de pensamento punitivista em relação a essas pessoas do 8 de janeiro. Mas para finalizar, eu queria falar a respeito da finalidade da
amenização desses termos do NPP, por que a Procuradoria-Geral da República está amenizando algumas cláusulas de modo a induzir as pessoas a assinarem mais esse NPP. Segundo uma matéria que saiu no dia 9 de janeiro na revista Exame, o Dr. Paulo Gonet informou que a PGR tem interesse de que essas pessoas assinem o NPP, abre aspas, para poupar o STF de julgar mais de 1.000 ações penais. Veja bem, o interesse da PGR para que as pessoas assinem o NPP não é para cumprir obrigação legal, não é para promover a justiça de uma forma não estigmatizante, que é a proposta do ANPP, né? O espírito da lei, o espírito da norma do ANPP. Não. A ideia da PGR é fazer com que o Supremo Tribunal Federal se desafogue dos processos, porque se os ANPPs não forem celebrados, o Supremo Tribunal Federal vai ter que julgar essas mais de 1.000 ações penais que eles abriram lá indevidamente, sem ter competência para isso, e agora estão preocupados em como julgar. Se o STF quis se transformar em uma vara criminal de cidade pequena, é problema do STF, ele que arranje pauta para julgar esses processos que não deveriam estar lá. Então, nós só temos a lamentar porque a Procuradoria-Geral da República, mais uma vez, funcionando como um puxadinho do STF. A gente esperava que com a saída do Dr. Carlos Frederico, que apequenou a PGR, a Procuradoria-Geral da República voltasse a ser um órgão independente, mas pelo visto o Dr. Gonet está indo na mesma linha e tentando fazer o trabalho, diminuir o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é uma pena. A gente vai continuar denunciando e vai continuar falando, demonstrando as irregularidades e ilegalidades que estão acontecendo nesse processo, e eu, se fosse eu, que estivesse sendo processado, sabendo que mesmo que se eu fosse condenado, eu não seria mais preso e dificilmente eu seria condenado a uma pena pior do que a que já me foi imposta, que foi a de prisão, a de uso de tornozeleira eletrônica por quase 1 ano, né? Então, eu não aceitaria.